Olá, eu sou a psicóloga Priscila E eu sou a psicóloga Renata. e hoje nós vamos conversar sobre percepção de risco. E por que a gente vai falar sobre a percepção de risco? Porque ela é uma teoria que nos auxilia a entender por que algumas pessoas percebem alguns comportamentos como sendo comportamentos de risco e outras pessoas não percebem o mesmo comportamento como sendo de risco. O que acontece? Será que o comportamento que a gente corre no trânsito é realmente de risco? Então, Priscila, para a gente começar a falar desse assunto, vamos ver essa próxima cena. Essa cena mostra uma pessoa atravessando fora da faixa de pedestre, usando o celular, sem prestar nenhuma atenção ao atravessar a rua. Uma cena bem comum nos dias de hoje, né, pessoal? Você que acabou de ver essa cena, que avaliação que você daria para o risco que essa pessoa está correndo? Considerando 0, nenhum risco, e 10, altíssimo risco. O que você acha? E agora vamos ver outra pessoa atravessando a faixa de pedestre, só que dessa vez com bastante atenção. E agora, como podemos classificar o risco de 0 a 10? Como a Renata disse antes, sendo 0, que a pessoa não correu nenhum risco, e 10, que a pessoa se expôs bastante ao risco. Aposto que a sua resposta não foi a mesma para as duas cenas, não é? Mas por que não foi a mesma? Porque são cenas diferentes e porque você provavelmente considerou um comportamento mais arriscado e outro comportamento menos arriscado. Além disso, eu tenho certeza que se diferentes pessoas analisarem as mesmas cenas que você analisou agora, provavelmente elas vão dar pesos diferentes. Mas por que será que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas percebem de maneira diferente os riscos. E é sobre isso que a gente vai ver um pouquinho nessa teoria chamada percepção de risco. E a gente vai ver também como ela se insere no contexto do trânsito. A gente vai começar separando os temas. Primeiro vamos entender o que é percepção. Resumidamente, percepção é a forma com que nós interpretamos o mundo, a forma como nós vivenciamos, percebemos o que está acontecendo à nossa volta através do nosso sentido. Então, a gente percebe através de algum estímulo, olha para alguma situação e então a gente faz uma interpretação do que está acontecendo naquele momento. Então, Priscila, continuando sobre a separação dos termos. O que é o risco? O risco é a probabilidade da ocorrência de algum efeito indesejado. É a probabilidade de que algo ruim aconteça. Juntando os dois termos, o que é a percepção de risco? É a nossa capacidade individual de perceber, de avaliar, ou seja, a forma como nós interpretamos os riscos, o quanto uma situação pode ou não ser perigosa. E esse conceito ele pode ser aplicado em várias situações, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ao se deslocar para qualquer lugar. E isso vai variar de acordo com uma série de fatores, com a forma com que nós enxergamos o mundo, com o que nós aprendemos, com a nossa cultura e em cada situação podemos reagir de uma forma diferente na nossa avaliação, na nossa percepção do quanto aquele evento é arriscado ou não. Então, o que afeta a decisão das pessoas é a percepção que elas têm do risco e não o risco propriamente dito. E essa percepção ela é muito subjetiva, ou seja, depende de como cada um de nós percebe cada situação. Por isso que às vezes é tão difícil das pessoas se entenderem no trânsito. E além de tudo isso, algumas pessoas têm a percepção de risco aumentada e outras têm a percepção de risco diminuída. Vamos olhar essa imagem, por exemplo. Essa imagem demonstra bem a percepção de risco aumentado. O que a gente quer dizer com percepção de risco aumentado? É que a pessoa enxerga um perigo maior do que realmente é. Nessa imagem, a gente tem uma calçada inteira, que não existe nenhum buraco de fato nela, tem apenas o desenho de um buraco pintado na calçada. Nessa foto, as duas pessoas elas estão com a percepção de risco aumentada,
porque as duas ficaram com medo do buraco, mesmo ele sendo só uma pintura no chão. Uma pessoa se arriscou um pouco mais, mas mesmo assim passou com a bicicleta em cima da rampa de madeira para não cair no buraco. E a outra sequer passou perto da imagem pintada na calçada. Então a gente pode ver que as duas, nesse momento, estavam com a percepção de risco o quê? Aumentada. Ninguém quer cair no buraco, mesmo que seja só uma pintura. Por outro lado, algumas outras pessoas têm a percepção de risco diminuída, ou seja, elas ignoram, não percebem ou diminuem o perigo que elas estão correndo, como a gente vai ver agora nessa próxima imagem. Aqui fica claro que a percepção de risco está diminuída, porque a condutora está assumindo o risco de dirigir, falando ao celular e bebendo um café ali, não sei que bebida a gente, né? Eu imaginei um café, mas pensem que ela está fazendo mais de uma atividade, está descumprindo a lei, porque é proibido conduzir falando ao celular ou com uma mão só, a gente só pode tirar a mão do volante para acessar outros dispositivos necessários, dispositivos de segurança, e isso aumenta consideravelmente o risco dela se envolver num sinistro. E o que é mais comum de a gente ver no trânsito? Pessoas com a percepção de risco aumentada, ou seja, com extremo cuidado ao transitar, ou pessoas com a percepção de risco diminuída, que ignoram ou minimizam os riscos? Fácil de responder, né? A gente observa bem mais pessoas com a percepção de risco diminuída, ou seja, pessoas que não percebem o risco real que estão correndo e, consequentemente, que se colocam mais em perigo. Então, quanto menor a percepção de risco de uma pessoa, maior a chance de envolvimento em sinistros de trânsito. Por outro lado, quanto mais a pessoa percebe e acredita no risco, mais ela respeita as leis e a sinalização e menos ela se envolve em sinistros de trânsito. E aí entra o nosso desafio, né, Renata? Como fazer para que as pessoas percebam o quanto uma situação pode, de fato, ser arriscada quando a gente desrespeita as leis, quando a gente não obedece a sinalização, quando a gente tem atitudes no trânsito que de fato colocam a nossa vida em risco e das outras pessoas que estão ali dividindo o espaço público conosco. E uma estratégia que pode funcionar muito bem, por exemplo, é fazer a apresentação de dados estatísticos, assistir vídeos educativos, porque apenas dizer que é perigoso talvez não seja o suficiente. No caso dos dados estatísticos, por exemplo, nós podemos entender quem são as pessoas que mais se envolvem no sinistro, saber qual gênero, qual idade, e aí a gente vai ter um perfil dessas pessoas. Daqui a pouco a gente vai estar por conta que nós estamos exatamente no perfil das pessoas que mais se envolvem em determinado sinistro de trânsito. Ou seja, vai ser um alerta bem importante para que a gente possa ficar mais atento e cumprir as leis e ter essa percepção de risco mais próxima da realidade e de acordo com o que a gente precisa cumprir das leis para ter um trânsito mais seguro. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que falar ao celular enquanto dirige, exceder a velocidade, beber e dirigir são sim riscos de fato. Não podem ser minimizados, não podem ser ignorados, não podem ser percebidos como baixo risco. Voltando ao vídeo que nós assistimos lá no começo dessa conversa, é impossível pensar que uma pessoa não corre risco nenhum se ela estiver atravessando fora da faixa de segurança e sem prestar atenção no que está acontecendo em volta dela. As pessoas precisam se conscientizar que esse risco é de 10 e não de 5, 6, 0. Às vezes, simples atitudes no trânsito, como atravessar de mãos dadas com as crianças, já desde pequenos e explicando que a gente precisa tomar vários cuidados no trânsito, vão auxiliar nessa percepção de risco e vão ajudar a diminuir os sinistros e ter um trânsito mais seguro. Então, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre percepção de risco. Ele é um resumo sobre essa teoria que nos faz entender tantas coisas sobre o comportamento humano no trânsito. A ideia é que esse vídeo possa auxiliar quem trabalha com educação para o trânsito a mostrar para as pessoas que a gente precisa levar muito a sério os riscos. E não é porque a pessoa teve um comportamento de risco, cometeu uma infração e não aconteceu nada, que não sofreu nenhum acidente naquela situação específica, que na próxima vez ela não pode se machucar de maneira bem séria,
se lesionar de forma grave ou, inclusive, até causar mortes. Então, todo comportamento de risco é um risco de fato. Que a gente possa pensar sobre isso juntos. Então, tá. O que tu falou por último mesmo? Tá, tu falou. Agora eu já esqueci. Tá. Um obrigado a todos e até o próximo vídeo. Até a próxima. E acho que ficou muito legal. Acho que foi.